Nobre presidente desta sessão, senador Jorge Viana, eu vim aqui fazer alguns registros. Antes, porém, eu fiz aqui algumas anotações, inclusive sobre as palavras de Vossa Excelência, a indignação de Vossa Excelência com relação às reformas políticas que estão em andamento, sobretudo na Câmara dos Deputados. A indignação de Vossa Excelência, que também é minha, com relação a este fundo público que está sendo criado, fundo eleitoral, está sendo criado na Câmara dos Deputados e que vem para cá, onde nós vamos estabelecer um grande debate. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a realidade é que se deixou para discutir a reforma política no apagar das luzes, quando realmente o tempo estava contra qualquer reforma séria que a sociedade está a exigir. Nós aqui no Senado, o ano passado, há um ano, aprovamos 2 pontos fundamentais na reforma política. Um, que trata da cláusula de barreira. Não vejo a sobrevivência de um presidencialismo com tantos partidos políticos, como o que temos hoje no Brasil, e mais de 50 na lista a ser criados novos partidos. Não dá para a sobrevivência do regime presidencialista com tantos partidos políticos, que têm seus donos, têm suas maneiras de... Enfim, não quero mais me reportar. E também aprovamos aqui nesta casa o fim das eleições proporcionais. E isto está na Câmara dos Deputados há mais de um ano. E somente agora é que aquela casa, com todo o respeito, voltou a discutir essa questão relacionada à reforma trabalhista. No meu entendimento, tardiamente e começando, no meu entendimento, de forma errônea, criando um fundo partidário no valor, aliás, um fundo eleitoral, o fundo partidário é de 800 e poucos milhões, né? Deve ir para 1 bilhão. Se somar 3 bilhões e meio que estão criando esse fundo eleitoral, nós vamos para mais de 4 bilhões de reais, no momento em que não temos. Eu, por exemplo, estou lutando por alguns recursos para o Piauí tão pequenos e não vejo como nós aprovarmos uma matéria desta dimensão e desta natureza. Então, eu me congratulo com o nobre senador Jorge Viana por ter abordado esse tema da mais alta relevância para o país. Também o senador Paulo Bauer, dentro das suas colocações aqui feitas, deixou transparecer a necessidade de nós nos unirmos. Meu nobre senador Jorge Viana, um homem sensato, um político sensato, sério, competente, sobretudo conciliador. E eu, ao longo desses... Agradeço muito suas palavras. Eu não sei se sou merecedor, mas trabalho intensamente para, pelo menos, ser merecedor de parte dessa referência que Vossa Excelência faz sobre a minha atuação aqui no Senado. Fui prefeito, fui governador, sempre procurei honrar os cargos que ocupei e o mesmo faço aqui no Senado. O momento é de extrema dificuldade. Eu falo, às vezes, o Brasil está exigindo cada um de nós o que temos de melhor, mas tem gente que fica oferecendo o que tem de pior. Então, Vossa Excelência, falando essas palavras, me estimula a seguir trabalhando e eu sei da seriedade sua aqui, nos ajudando também a fazer com que o Brasil vença esse período de dificuldade. Eu falo que eu sou testemunha do gesto de grandeza de Vossa Excelência em momentos difíceis que nós passamos o ano passado e continuamos a passar. Então, Vossa Excelência
é assim, um espírito conciliador, talvez por essa grande experiência já vivida como prefeito, como governador e hoje como senador da República. Então, o nobre senador Paulo Bauer deixou transparecer aqui no seu discurso aquilo que eu defendo. A situação nossa é tão delicada no que se tange não só a questões políticas, as questões do desemprego, as questões econômicas, que nós temos que nos dar as mãos. Colocar as questões maiores do nosso país, o sofrimento daquelas pessoas mais simples, mais humildes, acima das questões político-partidárias e buscarmos de forma conjunta, porque esta casa, o Senado, é formado de ex-governadores, como o nosso nobre senador que preside esta sessão, como o orador que me antecedeu, o nobre senador Paulo Bauer, que foi vice-governador, deputado, uma experiência muito grande, não só na política, como na atividade empresarial. Então, creio que nós temos, nesse momento delicado da vida nacional, de buscarmos uma saída para o país. Então, eu me congratulo com os dois pelo pensamento, e é coincidência de pensamento e de colocações feitas aqui. Mas, senhor presidente, eu queria apenas fazer um registro que eu participei também de uma coisa dessa natureza, de unidade, de união. A semana passada, sexta-feira, amanhã vai fazer uma semana, esteve no Piauí o doutor Walter Casimiro, que é o diretor-geral do DENIT, que Vossa Excelência fez referência aqui a ele. E lá ele foi visitar a BR-135, que era um API. Quando eu cheguei no Piauí, há 51 anos, era uma API, ou seja, uma estradinha estreita. E hoje é uma BR que eu considero uma espinha dorsal por onde se escoa toda a produção dos nossos cerrados, e essa BR-135, continua com a performance, ou seja, os dados técnicos de uma rodovia estadual. Ou seja, ela tem apenas 6 metros de faixa de rolamento, em 2 sentidos, e os 50 centímetros que tinha de acostamento desapareceu. E o que é que ocorre? Desastre toda semana com vítimas fatais. Para fazer digamos, um dado estatístico da Polícia Rodoviária Federal e do próprio DENIT, nos primeiros 6 meses desse ano, nós tivemos 41 mortes, quer dizer, vítimas fatais decorrentes de acidentes. Porque quando 2 carretas, bitrens, aquelas que carregam mais de 100 toneladas de grão, se cruzam, vêm os acidentes. Até mesmo elas, quando cruzam com carros pequenos, também acidente. Por quê? Porque a BR, segundo dados técnicos do órgão competente, tem uma faixa, uma plataforma de 12 metros, sendo 7 metros de asfalto, lá só tem 3, aliás, 5 metros, e o acostamento que em muitos lugares não existe. Ou seja, quando deveria ser, conforme especificações técnicas, de 2,5 metros para um lado e 2,5 metros para o outro, com 7 metros de pista de rolamento, de pavimentação, 12 metros. Então, esteve lá no Piauí o diretor-geral do DENIT, quando compareceu de uma bancada federal de 13 membros, ou seja, 3 senadores que estavam presentes, os 3 senadores do estado do Piauí, a mais de 600 quilômetros de distância da capital, e 7 deputados federais de todos os partidos, de uma bancada de 10 deputados federais. Ou seja, ali foi uma demonstração de unidade política, de o interesse coletivo daquela região, o reclamo daquela população, superar as questões político-partidárias, sobretudo sobre o comando e a presença do nosso governador, Wellington Dias. É um exemplo. Quer dizer, todos nós
no meu entendimento, a primeira vez na história do Estado em que a bancada, faltaram 3 deputados federais, da bancada de 13 parlamentares, que apresentaram justificativas plausíveis, justificando a ausência daquele evento. Então, senhor presidente, eu queria registrar esse espírito de unidade de todos na consecução dos objetivos maiores desse pleito de dotar a rodovia, já existe projeto executivo, com os padrões de uma BR. De outra parte, também nós não podemos negar do trabalho do DENIT, do governo federal, através do CREMA, há recursos e contratos para a manutenção dessa BR que nasce ou termina em São Luís, ou começa ou termina em Belo Horizonte. Ou seja, é uma BR interestadual da mais alta importância, não é? Podemos considerar até interregional, de mais de 2.400 quilômetros de extensão, dos quais 1/3, 623 quilômetros, no estado do Piauí. Então, o governo do presidente Temer, com o ministro Maurício Quintela, disponibilizaram 30 milhões de reais para que fosse feito, em caráter emergencial, aquelas obras nos pontos críticos da BR. E, a partir do próximo ano, em decorrência de uma emenda de bancada de todos nós, senadores e deputados federais, fazer a BR dentro dos padrões de uma BR. Eu considero isso um avanço, uma conquista. Antes, porém, eu queria ressaltar a mobilização popular dos movimentos sociais, sobretudo dos prefeitos daquela região, que chegaram a fazer um trabalho que a imprensa nacional, desde a Globo, o SBT, enfim, outros canais de televisão, trazer uma matéria da mais alta relevância que mobilizou não só nós outros, que já tínhamos ciência e estávamos engajados com o problema, como o próprio governo federal. Então, os prefeitos, em torno de 21 prefeitos, se mobilizaram, criaram uma associação de prefeitos do extremo sul do estado, do Piauí, e mobilizaram. Fizeram, inclusive, uma reunião aqui em Brasília, com a presença do ministro Maurício Quintela, do diretor-geral do DENIT e do ministro Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, com vista aos recursos para essa obra emergencial. De outra parte também, senhor presidente, só em rápidas palavras, do extremo sul do estado, nós estivemos também visitando os serviços de duplicação das BRs 343, 343, que adentra a capital, pela região norte, e 316 pela região sul, destacando que, até o momento, nenhum investimento federal foi feito naquelas duas BRs, principalmente a BR-316. Éramos secretário de Planejamento em 91, 94, quando o governo do Estado, o governo Freitas Neto, com o prefeito Al Ferraz, então, fizeram uma parceria e construíram os 5 primeiros quilômetros de duplicação de BR. Veja, o Estado e o município fizeram isto. Os primeiros, isso há 24 anos, 23, 24 anos atrás. E agora, de 2013 para cá, o governo estadual fez um empréstimo para fazer 8,5 quilômetros em uma das BRs de duplicação e 9 quilômetros em outra. Ou seja, o governo federal, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, não fizeram 1 quilômetro de duplicação dessas BRs. O que foi feito, BRs que interligam regiões do centro-sul do Brasil ao norte do Brasil. O estado do Piauí teve que fazer essa
essa intervenção, tomar 150 milhões emprestados para fazer essas obras da competência, porque aquilo é uma BR de jurisdição federal. Então, ali também compareceu o governador, compareceu toda essa bancada de 10, serão 13, numa demonstração de unidade com vistas a essas obras. Inclusive, senhor presidente, nós, através de emenda de bancada impositiva, vamos fazer, começamos uma intervenção da BR-343 e nós outros, de outra parte, estamos pleiteando do Ministério do Transporte do presidente Temer a um compromisso de, pela primeira vez, o governo federal fazer uma intervenção nessas duas BRs. Então, eu queria fazer esse registro, ressaltando a importância da unidade de toda a bancada do governador, de partidos diferentes, em torno desses pleitos de tão alta relevância para o nosso Estado. Portanto, senhor presidente, era esse o registro que queríamos fazer. Tínhamos outros, mas vamos deixar para outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo que nos foi concedido.